No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Pegar a palavra então no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3. O texto diz o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Mais uma vez, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. E nós vamos juntamente pegar Mateus, capítulo 3, versos de 1 a 3. Vamos ver o que nós conseguimos aqui. Mateus, capítulo 3, verso de 1 a 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Com essas duas passagens nós começamos então o momento da palavra do Senhor. Meu querido irmão, deixa a Bíblia aí do lado, que nós vamos usá-la outras vezes durante essa mensagem. Que a mensagem que eu trago hoje fala: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, quando nós ouvimos, existe alguém clamando num lugar deserto. Ué, mas que significado que faz isso? Clamar no deserto. Então, a partir dessa palavra, nós começamos a entrar dentro do discernimento. Um discernimento. Esta voz que clama no deserto. Por que deserto? Deserto é um lugar infértil. Deserto é um lugar de infertilidade, aonde não adianta plantar uma semente. É areia, é calor, é vento o tempo todo. É muito calor durante o dia e um sol escaldante, e muito frio durante a noite e um vento muito forte. Então essa voz que estava clamando no deserto, era no deserto literalmente, ou era num lugar com pessoas que se assemelhavam ao deserto, pessoas inférteis da vida, pessoas mortas, pessoas sem vida, pessoas sem novidade de vida. É bem por aí, querido. Voz que clama no deserto, anunciada no profeta Isaías, como nós lemos no capítulo 40, verso 3, e depois ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, de 1 a 3, ali nós vamos ver parte dessa profecia se cumprindo. João o Batista era a voz que clamava no deserto. E qual era a mensagem que ele trazia? Preparai o caminho do Senhor. O que é preparar, querido? Se é preparar, porque não está preparado. Porque está desarrumado.
Porque não está em conformidade. Não é qualquer caminho, é o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. E ele estava então o quê? Preparando. De que forma João Batista estava preparando? Lógico, os profetas também já tinham dado sinais da preparação desse caminho. Já tinham anunciado que viria o Salvador. Mas agora, no último dos profetas, estava se cumprindo essa profecia. E agora o próprio profeta está dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mas para a gente entender isso, querido, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira vinda de Jesus, ela veio para salvar as pessoas. Ela veio para endireitar, ela veio para verdadeiramente trazer a salvação. Entenda, olha, não estou falando de cura, não estou falando de milagres, não estou falando de prosperidade. Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar o pecador, para libertar o pecador. Se vai acontecer milagre ou não, isso é secundário. Isso é secundário. Se vai haver prosperidade, como as pessoas têm focado nisso, isso é secundário. Isso é para depois. Não podemos esquecer a mensagem, não podemos esquecer o foco pelo qual Jesus veio, o objetivo. Veio para salvar o pecador, libertar, pagar um preço alto pela vida do pecador. É para isso que Jesus veio. Então é bom a gente entender uma coisa, porque Jesus voltará, e esta profecia de que Jesus veio pela primeira vez, nós também podemos usar como prefiguração da sua segunda vinda. É necessário preparar o caminho, porque o Senhor está voltando, com uma diferença, meu querido. Ele veio para salvar, mas agora ele virá como justo juiz para julgar. Nós estamos nesse tempo, no tempo da vinda, primeira vinda, e do segundo advento. Do primeiro advento, da primeira vinda e da segunda vinda. Nós estamos no meio disso. Nós estamos nesse tempo de nos submetermos, de aceitarmos Jesus como nosso suficiente Salvador. E entrar dentro de um processo de regeneração. Jesus disse que existe uma porta estreita e um caminho estreito. A porta é o próprio Jesus, é o impacto, é o encontro. O caminho é a regeneração que se dá dia após dia. E nós aprendemos uma coisa aqui, querido. Há muitos indivíduos dizendo: encontrei a porta. Eu encontrei Jesus, que é a porta. Mas você vê nas evidências na vida dessa pessoa, ela anda pelo caminho largo. Ela continua andando pelo caminho largo. Eu não posso acreditar, não posso aceitar que essa pessoa entrou pelo caminho, pela porta estreita. Ninguém que entra pela porta estreita continua andando no caminho largo. Mas é o que tem acontecido. Pessoas estão sendo enganadas e se enganando em confessar um credo, em usar as partes dogmáticas, tipo: não bebo, não fumo, já sou salvo. Não, não é salvo. As evidências na vida de um cristão não são essas evidências dogmáticas. Eu corto cabelo, eu não corto cabelo, eu uso saia, não uso saia, eu uso short, não uso short. Não, a evidência do salvo está nos frutos de santidade. Você não é salvo pelos frutos, mas a sua vida regenerada produz frutos. Por isso Jesus disse: pelos frutos conhecereis. É pelos frutos que a gente entende, que a gente vai discernir se a pessoa entrou pela porta estreita e está caminhando no caminho estreito. Falar de Jesus, cantar bonito, ser pastor, ser presbítero, ser padre, ser papa, não dá direito à salvação. A salvação, ela é evidenciada na nossa vida, querido, pelos frutos de santidade. Devoção, oração, leitura bíblica, renúncia interna dos maus pensamentos, da impureza. E vai aparecer no externo aquilo que de fato estamos vivendo no interior.
Então há um grande engano hoje. Pessoas dizem que são salvas porque confessam o credo, confessam que Jesus é Senhor, que passaram por um batismo das águas e já são salvos. Não são. Pararam de fumar, mas existem grupos anônimos que tem terapias que a pessoa consegue parar de fumar. Parei de usar droga, estou salvo. Não é evidência. Porque a pessoa pode entrar num grupo de apoio e conseguir, e muitas conseguiram. Muitas por vontade própria e muitos com a ajuda de outros conseguiram largar dos vícios. Eu não estou dizendo que foi fácil, mas muitos conseguiram. Você talvez pode conhecer alguém. Então, estes sinais não garante salvação. A salvação se dá quando a pessoa confessa os seus pecados. Seus pecados. Renuncia aos seus pecados. Muda o seu comportamento. Quantas pessoas que não fumam, que não bebem, que usam saia comprida, cabelos que não cortam desde quando nasceu, mas nunca foram salvos. Não conhecem o Senhor Jesus. Vivem somente os preceitos. São iguais à igreja tradicional romana. Vivem os preceitos. Há uma necessidade de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ter a sua vida interiormente transformada. Então, a primeira vinda de Jesus, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu fui dando uma olhada na Bíblia para mim poder tentar entender um pouco o cenário que estava na primeira vinda de Jesus. E eu encontrei, então, as autoridades religiosas questionando Jesus. Os saduceus, os fariseus, eles estavam questionando, até mesmo o profeta João Batista, que dizia que Jesus estava vindo. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 7, numa das pregações de João Batista vai chamar aqueles saduceus, aqueles fariseus de raça de víboras. E vai dizer a eles que eles precisam dar um fruto. Eu vou ler Mateus, capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, ele dizia, isso é João Batista dizendo para ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha o que ele fala aqui, meu irmão. João Batista: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Saduceus fumavam? Não. Bebiam? Não. Mas eles não tinham Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles não se arrependiam. Não tinham arrependimento. Deixar de fazer não significa que você deixou de gostar de fazer. E é disso que ele está dizendo. Produzir frutos de arrependimento. Porque aquela geração, meu querido, da primeira vinda de Cristo, era uma geração corrompida. Era uma geração massacrada. Era uma geração miserável. E não foi uma vez ou duas, muitas das vezes João Batista vai dizer para eles: arrependei-vos. Arrependei-vos. Mateus no capítulo 3, versículo 2. Tá tudo aqui, tá fácil da gente começar a entender o cenário da primeira vinda de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista vai dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Está dizendo para a multidão: arrependei-vos. O que nos garante a salvação, meu querido, é o arrependimento. É arrependimento do coração. As evidências da nossa vida são frutos de santidade. Ou seja, esta semana conversei com um amigo, com um colega de trabalho que diz ser cristão. Não estou aqui julgando porque eu disse isso para ele. Eu disse: você lê a Bíblia, meu irmão? Não. Você tem momentos de oração com Deus? Não. Mas quanto tempo você fica na internet? Umas 2, 3 horas, até de madrugada. E eu disse: mas então,
Não tem evidência de que você aceitou Jesus como seu Salvador. Mudou o comportamento. Você confessa um credo religioso. Você confessa uma fé. Mas a sua vida não demonstra essa mudança. A sua vida não evidencia os frutos de arrependimento. Não, o que João Batista está dizendo aqui? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não adianta vir com palavras piedosas. Não adianta vir com músicas que louvam o Senhor. Aparentemente, porque muitas nem fazem isso. Muitas músicas que são chamadas cristãs, na verdade, exaltam o ser humano. E é isso que nós estamos vendo, descaracterizando o Evangelho. São essas coisas que nós temos que prestar atenção. Aquela época estava assim, pessoas estavam enganadas, pessoas estavam iludidas, pessoas porque decoravam as suas religiões, os seus credos religiosos, eles se achavam salvos, aptos para entrar no reino do céu. Mas para entrar no reino do céu é necessário arrepender, e é necessário ter arrependimento que produza frutos. A vida da pessoa, a minha vida, a sua vida tem que ter frutos de arrependimento. Eu só não faço, eu não gosto de fazer. Eu deixei de fazer, mas eu não gosto de fazer. Eu tenho pavor de fazer. Eu não ouço mais músicas seculares e eu não gosto mais delas. Entendeu? Eu não tenho comportamento como as pessoas ímpias, mas eu não gosto de ter. Bem diferente do que nós estamos vendo. E o engano está tão grande, a corrupção está tão grande, que às vezes a pessoa, ela tem o jeito para falar, a maneira para falar coisas bonitas e coisas da Bíblia. Mas você olha o figurino, o traje, a sensualidade, a vaidade. Aquela palavra perde toda a unção. Fica um rito. Gente, você sabe o que é rito? É uma decoração, uma coisa decorada, é um ritual que se faz sempre da mesma maneira. Se coloca algumas coisas para tentar ficar diferente, mas a finalidade sempre são as mesmas coisas rituais. E aí você, meu querido, vai encontrar um bairro como o nosso, aqui, a nossa realidade, com 200 denominações, que se dividiram por causa de corta cabelo, não corta cabelo, usa saia, não usa saia, usa bermuda, não usa bermuda. A gente vai encontrar uma série. Não gosto do seu jeito, fundo a minha igreja. E na igreja tradicional a mesma coisa. Não gosto do seu grupo, vou montar outro grupo, somos o Senhor, e não nos importando com a doutrina e com o ensinamento do Senhor Jesus. E vira esta Babilônia, este ecumenismo cristão, entre aspas. E todos vão dizendo que todos os caminhos levam a Deus, mas não tem comunhão. Era esse o cenário da primeira vinda de Jesus, e João Batista pregava pesado. João Batista dizia raça de víboras. E João Batista, ele condenava o pecado. Não pense que João Batista era aqueles pregadores como nós temos no tempo de hoje, querido. Um pregador amigável que sobe no púlpito, nos palanques, nos altares da vida, para fazer o povo dar risada, conta piadinha, entretenimento, teatro, circo, fantoches, não é? 2 horas de música e depois uns 10 minutos da palavra, porque o importante é o povo se sentir bem. Não, raça de víboras. João Batista estava num tempo onde reinava. Veja que no capítulo 2 de Mateus, no versículo de 13 a 18, acontece aquele terrível ato de Herodes que matou aquelas crianças todas, não é? Mateus capítulo 2, versos 18 até o verso 13 ao 18, que vai falar sobre a matança dos inocentes, não é? Diz assim: e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E ele foi matando todos os primogênitos daquela época, que estavam mais ou menos ligados com a profecia do nascimento de Jesus, porque Jesus, na interpretação dele, seria um rei, mas um rei político.
E houve uma matança de criança. Era este o cenário que João Batista estava pregando. Reinava a hipocrisia. Reinava o legalismo, viver pela lei. Reinava as possessões, doenças, as opressões, as doenças espirituais, a prostituição, as enfermidades, adultérios. Era aquele cenário. Em Mateus 11, João Batista alerta. Em Mateus 14, João Batista é morto. Por quê? Porque denunciou o adultério. Mateus 14, João Batista é degolado. Sua cabeça é colocada numa bandeja. Por quê? Porque ele denunciou o adultério. Olha o cenário da primeira vinda de Cristo. E por que eu estou enfatizando isso, meu querido? E você vai entender. Você vai entender por que estou enfatizando isso. Veja, João Batista. Naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus. E disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos. E por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João Batista lhe dissera: não te é lícito possuí-la, porque era mulher do irmão dele, Filipe. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Então, o dia no aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e o agradou. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela foi pedir instrução para a mãe, e a mãe pediu para que ele desse a cabeça de João Batista numa bandeja, e o que foi feito. Por quê? Porque ele denunciou adultério. Este era o cenário daquela época. Jesus vai dizer, porque naquele tempo, então Jesus veio, se manifestou e continuou pregando a mensagem do reino, que as pessoas precisavam se converter. Que as pessoas precisavam mudar de vida. Olha o cenário daquela vinda de Jesus, da manifestação de Jesus. Jesus certa vez vai dizer ali em Mateus capítulo 15, verso de 1 a 20, não vou ler todo, mas vou pegar o versículo 6. Mateus 15, no versículo 6, Jesus vai dizer: vocês invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, olha como é que é a pregação de Jesus. Hoje te dá uma pregação dessa aí, nossa, viram, né? Uma revolução, pode. Você tem que falar: amado, querido, querido. Mas Jesus, João Batista, raça de víboras, Jesus dizia: hipócritas. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Versículo 8: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Meu Deus, o que nós estamos vendo no Brasil nesse tempo? Mas ele falou da paz. A paz, o homem da paz. Ensinamentos humanos. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E algumas Bíblias ainda diz assim, e não de Deus. Preceitos dos homens e não de Deus. Esse era o cenário daquela época. Mas eu falando assim, meu querido, dá a impressão que eu estou falando do nosso tempo. Então eu entendo que nós estamos numa situação semelhante. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, porque Ele está vindo agora pela segunda vez, como justo juiz. Este é o cenário atual. É um cenário corrompido. O cenário do nosso mundo é corrompido. Leis antibíblicas estão lá no Senado. A briga vai, a briga vem, a briga vai, a briga vem. Mas eu quero dizer para você: serão aprovados mais cedo ou mais tarde. Porque na realidade, na sociedade, elas já estão... esses atos, essas situações que estão para ser votado ali, elas já acontecem no nosso dia a dia.
E as mídias do nosso país, totalmente comprometidas com o mundo, são mídias corrompidas. Nas suas programações, nas suas telenovelas, nos seus programas de humor, eles exploram ao máximo toda a corrupção, imoralidade, imundície. E sabe por que esses programas continuam? Não é porque tem grandes patrocínios, porque eles têm, mas é porque eles têm grande audiência. São os ditos modismos, multidões que correm atrás de modismos. É o que nós estamos vivendo no nosso país. Tudo que é moda, meu querido, tudo que é moda junta a pessoa, porque a mídia está ali, eu quero sair na foto, eu quero postar no Facebook, é tudo. É tudo. Pessoas que ontem protestaram contra os baixos salários dos professores, por exemplo, são os mesmos alunos que matam aula, são os mesmos alunos que agridem professor, e aí vai com a faixinha na rua protestar contra o salário do professor. Isso é hipocrisia. É hipocrisia. Você entende? Então o que está acontecendo é modismos. Multidão, multidões, modismos. Modismos. É o cenário atual e era o cenário daquela época. Pessoas não têm, muitas das vezes, o discernimento. Vai para onde o vento sopra. Vai para onde a banda toca. Mas a palavra de Deus, não. Ela não muda. Ela não fica zigue-zagueando. Não. A palavra de Deus não fica por aí de qualquer jeito. Ela continua sendo a mesma. O cenário de hoje é o mesmo. É um pouco pior. É generalizado esse pensamento corrupto e imoral, de leis imorais no mundo inteiro. E o que fazer, Rodolfo? Vá na igreja dar um glória que já tá bom. Vai na igreja avivalista, meu querido. Ali você vai rolar, vai jogar o paletó, vai correr, vai repousar no Espírito. Vai ser uma bênção, você vai se sentir tão bem. Deus vai mexer na tua vida. Sinta agora o poder de Deus entrando nos quartos escuros do seu coração, arrancando toda mágoa, toda ferida. Agora eu quero que você visualize o seu pai nessa pessoa e abraça o seu pai que não te perdoou, abraça a tua mãe que te abandonou. Você vai ser curado, vai ser uma bênção, o alívio vem no seu coração. Olha, Deus está entrando no quarto escuro da sua vida e está limpando todo o mal. E a palavra de Deus, nada. E o peso que tem a palavra de Deus, nada. É deixado de lado. Trocamos o evangelho genuíno, o evangelho que impacta, que amedronta. Antigamente as pessoas falavam, igreja evangélica, não entra. Ali não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. Sabe o que dizem hoje? Igreja evangélica, opa, tô dentro. Ali é legal, ali é massa. Ali tá tranquilo. Tá tudo igual. É igual a igreja tradicional, por quê? Tá tranquilo. Antigamente, eu digo antigamente, bem antigamente. Antes de nós existirmos, querido. Existia uma igreja que causava temor. Mas hoje, não, sabe por quê? Porque não tem mais a pregação genuína e expositiva da palavra de Deus. Eu quero dizer para você, meu querido, que talvez lidera uma dessas igrejas. A igreja não é clube social para agradar pessoas. A igreja não é bar de fim de semana que os amigos se juntam para beber uma cerveja, assistir um futebol e se alegrar. A igreja não é circo para que as pessoas vão lá, sentem para ver show no picadeiro. A igreja não é auditório nem palanque de comício para as pessoas prometer aquilo que a Bíblia não promete. A igreja não é sala de cinema onde as pessoas pagam para entrar, pagam para comer, pagam para assistir um show. Não. A igreja é o lugar onde a palavra de Deus nos constrange. A igreja é um lugar onde a palavra de Deus nos faz sentir verdadeiramente temor a Deus. Que é o que tem faltado hoje. Temor, respeito a Deus. Tudo que é modismo está dentro da igreja. Tudo que é mundanismo está dentro das igrejas, todas elas.
todas, desde as centenárias tradicionais, aquelas que dizem que são a Igreja de Cristo, e as mais novinhas, moderninhas, o mundo entrou de tal forma que pastores, que líderes, que obreiros, que membros todos abraçaram o mundo lá dentro. E ai daquele que se levanta como voz de profeta nesses lugares. São chamados de radicais, de atrasados, de retrógrados, que o que está na moda agora é isso. É esse jeito de roupa, de comportamento, de música, de vestimenta, onde todo mundo manda e desmanda. É isto. E tem pessoas que não gostam que se fale essas coisas. Tem pessoas que digam, você está na igreja primitiva, vai lá, vende seu carro então. Vai viver da pobreza. Não entendeu o evangelho, querido. São simplistas demais. Esse é o cenário que nós estamos. Jesus está voltando, são sinais, são evidências de que Jesus está voltando. É esse cenário caótico. Eu quero dizer para você, naquele tempo não havia templos, placas denominacionais, não havia, meu querido. A nossa visão é tão pequena, limitada. Se a sua não é, querido, Deus seja louvado. Mas a maioria, infelizmente, fascinados por aquilo que vê na telinha, robotizados, mecanizados, totalmente alucinados por aquilo que vê de bonito na telinha, que não fazem menção. Tem gente que não conhece a história da própria igreja cristã, após a época dos apóstolos, não sabe o que aconteceu, por que chegou na gente até do jeito que está. Aonde que houve e por onde foi entrando a corrupção na igreja tradicional, até se afastar totalmente do evangelho. E agora quer abraçar o evangelho com todas as coisas mundanas. Não querem limpar a casa, deixaram entrar todo tipo de sujeira e querem administrar isso com uma capa de evangelho em cima e deixar a coisa do jeito que está. Porque tem medo de esvaziar. Então é melhor administrar como se Deus fosse assinar embaixo essa loucura, essa tolice. Querido, Deus não vai se compactuar com isso. Deus não vai se envolver nessa sujeira humana, mundana, nessa sujeira que está aí, nesse evangelho suíno que estão pregando. Deus não vai se comprometer com isso. Deus não tem nada a ver com isso, meu irmão. Essa confusão que está aí, Deus não tem nada com isso, não é de Deus. Presta atenção, leia a Bíblia, peça discernimento, que quando você estiver num desses lugares, meu irmão, por um dia só, para de ficar gritando igual um louco e começa a observar. Para de ficar batendo a cabeça na parede, jogando paletó, orando uma linguagem que você nem tem certeza que é do Espírito Santo, por causa dos frutos, por causa do regimento. Deus não está nisso, meu irmão. Não pensa, não, mas Deus, eu parei de fumar, então que bom, isso é um milagre de Deus. Não vá por isso, eu já disse no início. Há muitas pessoas que, porque ouvem essas mudanças externas, dizem que é de Deus, mas estão cheios de ensinamentos mundanos, de atividades mundanas dentro daquele trabalho, mas porque houve algumas mudanças externas, se empolgaram e tá bom, é de Deus. Gente, tem tantas filosofias no nosso mundo que melhoram a vida das pessoas. E não são cristãs, meu querido. Não tem a garantia da salvação que a Bíblia nos dá. Está indo pelos sinais, meu querido. Em Mateus, no capítulo 16, a Bíblia fala que os fariseus e saduceus pediam um sinal a Deus. É isso que nós estamos vendo. As pessoas estão indo pelos sinais, não estão indo pelo Senhor, não estão se rendendo ao Senhor. É tanta divisão, tanta briga na cara dura mesmo, de xingar o irmão, de maltratar o irmão. E a noite está lá, roupa bonita, salto alto, perfume gostoso, não é? Paletó novinho, sapato engraxadinho, aquele sorrisão nos lábios e o coração trincado. E, tipo, vamos pegar o Deus fantoche e fazer do jeito que a gente quer. Vamos fazer o nosso fantoche agora. Deus vai abençoar. Quem falou? Deus está avivando esse lugar. Na onde? Aonde que nós estamos vendo um avivamento bíblico? Diz para mim.
Avivamento, meu irmão, ele é consequência de obediência à sã palavra do Senhor, a genuína palavra do Senhor. Quem falou que avivamento é essa gritaria que está aí? Quem falou que avivamento são esses balbuciares desconexos que não tem nada a ver com a ação do Espírito Santo? Quem falou que isso é avivamento? Quem falou que avivamento se dá aonde não há a submissão ao Evangelho? Não é avivamento. Avivamento ele é bíblico. Leia na Bíblia, está cheio de avivamento. Mas o avivamento ele começa com a obediência da palavra. Com a submissão da palavra. E esse é o cenário que nós estamos vendo. Há vários credos, milhares, centenas, e a cada dia surge mais um, por causa de um brinco, por causa de um cabelo, por causa de uma perna que foi rapada. Meu Deus, que papo furado. Por causa de uma bermuda, por causa de um paletó. E abre, e vai abrindo. E não há nada de diferente. Pode ir. É tudo igual os rituais litúrgicos ali dentro. É uma placa diferente, meu irmão. A hipocrisia continua sendo a mesma. E o que acontece? Vai crescendo demais o ministério, vai crescendo, vai perdendo a qualidade. Muito ministério muito grande, pode ter certeza, não tem qualidade nenhuma. Não tem. São pessoas machucadas, feridas, não sabem, muitos membros não sabem nem o que estão fazendo ali. Negligência de tudo quanto é lado. Rodolfo, mas então onde eu vou? Posso te falar, querido? Posso te dar um conselho? Vá orar. Ora no seu quarto. Jesus disse. Quando quiser falar com o teu pai, ora no teu quarto. Pede discernimento para ele te dirigir a um lugar que tem algo a mais. Algo a mais do que você está vendo aí. Procura algo a mais, não procura placa, nem status. Quanto maior essas mega igrejas televangelistas, mais fracas são de ensinamento bíblico. Não tenho nenhuma dúvida de falar sobre isso. Quanto mais inchado o ministério, e você que entende, que faz o uso da razão, você sabe. A negligência aumenta. Aumenta muito. Pregações moralistas, sem conteúdo bíblico. E por aí vai. E nós chegamos nesse caos. E veja, uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Eu quero te dar, não sei se pode chamar conselho, né? Quem sou eu, mas dicas. Eu posso te dar, meu irmão. Se você não quiser, que são dicas, não é nenhuma obrigação. Mas eu posso dizer que tem funcionado na minha vida. Eu creio que pode funcionar na sua. Tenta, testa, se não der, me desculpa. Mas a oração pessoal, aquela de entrar no quarto e não ficar com aquelas coisas que você aprende por aí. Oh, meu Deus e meu Pai, meu Deus, Senhor, aleluia, vem, Senhor, meu Deus, abençoa, cuida, cura, liberta, Senhor, Tu és o meu Deus, Jeová, oh Deus, Pai, icambadacassude, oh Senhor, aleluia, 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 aleluia. Não estou falando isso. Isso aí você grava no gravador e fica ouvindo, porque, pelo amor de Deus, se nem com o filho nosso a gente é mecânico dessa forma, porque seríamos com Deus, de falta de reverência. Jesus disse: entra no teu quarto e antes não vá pronunciando nada, não. Deus sabe todas as coisas, querido. Não vá se adiantando aquela lista. Deus não é shopping center. Deus é Senhor, é Deus. Nós não somos nem o pó dos seus pés. Entra no quarto. Já entra com a Bíblia. Já entra reconhecendo a grandeza dele, a pequenez sua, meu querido. Não tenha pressa. Sabe por que nós temos pressa? Porque não temos tempo. Sabe por que nós temos pressa? Que muitas vezes as nossas orações, na hora do almoço, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Pai. Na hora do café, Senhor, meu Deus, meu Deus. Na hora de dormir, Pai, muito obrigado, Senhor. Sabe por que nós temos pressa? Porque nós não reservamos tempo para Deus. Aí nós temos pressa. Porque aquele tempo não está reservado. Então nós temos pressa. A correria, né, irmão? Mas para ver o jogo do time não é correria. Para ir no churrasco, na pizzaria, não tem correria. Para o aniversário do amigo, não tem correria. Para o lazer com os amigos da faculdade, não tem correria. Para o namoro, não tem correria. Tem tempo de sobra.
passeios gostosos, shows, que show abençoado que foi. Para isso tem tempo de sobra, tem dinheiro, tem investimento, mas para obra eu não posso. Para obra eu não posso dar um meio quilo de pó de café. Para obra eu não posso dar 10 conto, não posso, eu não tenho. Para obra eu não posso dar 1 hora, não posso, não tenho. Nós estamos servindo que Deus, o Deus homem. Criamos um Deus para nós, que é a própria necessidade do homem. Vivemos para isso, vivemos para ter as coisas da moda, vivemos para ter as coisas que estão no top, as roupas de marca, vivemos para isso, para ter um cabelo bonito que eu aliso toda hora. Um corpo bonito que eu malho toda hora. Vivemos para o homem, criamos um Deus chamado Deus homem. Mas não conseguimos ver, porque sabe, nós estamos sendo enganados todos os dias que nós vamos para essas igrejas, não são todas, eu não quero generalizar, mas para a maioria dessas igrejas contemporâneas que não estão nem preocupadas, nem um pouquinho preocupadas em colocar no coração da pessoa o evangelho genuíno, porque o evangelho genuíno, o primeiro impacto que ele vai fazer naquele corpo da igreja é fazer muitos já ir embora. Uma pregação genuína já faz 50% ir embora na hora, nunca mais voltar. Por quê? Porque eles nunca queriam ouvir aquilo. Eles nunca ouviram e não estão acostumados a ouvir a mensagem da palavra de Deus. E com o tempo ia sair mais uns 10%. Mas não podemos perder ninguém. Mas quem falou que não está perdendo? Só porque está dentro aí? Não está perdendo? Está pior, está perdendo, e aqueles que poderiam, de repente, se regenerar, se perdem também. A pregação genuína, meu querido, ela não alegra ninguém. A pregação genuína, ela não deixa as pessoas ir embora saltitando, não. Esse negócio de pentecostais aí, é tudo papo furado. A verdadeira palavra de Deus, ela impacta, ela faz a pessoa, sabe, se contorcer. Ela faz a pessoa se confrontar. Ela faz a pessoa chegar em casa e jogar CD fora. Ela faz a pessoa chegar em casa e, ao invés de dormir igual um animal, se prostrar e orar. Mas não é orar 3 minutinhos, não. Orar meia hora, com a Bíblia na mão. Não importa o horário que você vai levantar, meu irmão. A pregação te confronta. Nós estamos acostumados com uma igreja que é igual um cinema. Você senta ali, você quer ser bem servido. Você senta ali, você quer ser o melhor lugar. É essa igreja contemporânea que tem atrapalhado o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele dói. O Evangelho de Cristo, ele machuca. O Evangelho de Cristo, ele é violento. Ele é violento com a nossa carne, meu irmão. Não pensa que o Evangelho está querendo agradar a carne. Esse Evangelho de agradar a carne não é o Evangelho bíblico. O Evangelho que agrada a carne não é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho de Satanás. E é esse que tem deixado esse modismo aí. Esse modismo, olha, tá dando vergonha muitas vezes de ser chamado de evangélico. Tá dando vergonha porque tem que arrumar um outro nome, porque virou moda ser evangélico, ser cristão, ser do bem, ser da paz, ser do movimento. É moda, todo mundo prega, todo mundo canta, todo mundo é pastor, todo mundo é líder, todo mundo cria grupo de oração, todo mundo ora no Espírito, todo mundo profetiza, todo mundo cura, todo mundo liberta, todo mundo tem o dom, todo mundo é teólogo. É moda, meu irmão, quem não tem isso está fora. Há uma briga pelos ministérios para ser um ministro disso, e vai se inventando nomes que nem tem na Bíblia. E vai se dando cargos a pessoas que não deveria. Porque perdeu-se a essência do Evangelho. Rodolfo, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que nós estamos num tempo de volta de Cristo e estamos perdendo tempo. Mas como é que eu vou fazer com 70 mil igrejas aqui em Pindamonhangaba? Meu Deus, como é que eu faço? Já disse? Oração, palavra de Deus. Pede a Deus que te mostre, que te dê discernimento. Aonde tem algo a mais, meu irmão. Que não seja mesmice. Olha, para encerrar, quantos nossos filhos jovens vão em eventos, mas estão ali porque não tem aonde ir, porque não vê a hora daquilo acabar para ir embora. Estão cheios, não tem nada que realmente possa dizer isso aqui está valendo a pena. Quantos você ouve? E se não ouve, você percebe na atitude.
Nem bem termina a oração, é piadinha daqui, é o celular que é muito mais cativo. São as mensagens online. Cativa muito mais, é aquilo que eu quero. Eu não quero esse ritual cansativo, sem novidade de vida. Eu preciso ser impactado. Me lembro uma vez, meu irmão, na minha primeira série, ainda era a primeira série. Eu não percebi que eu comecei a me envolver e fazer muita bagunça. Eu não percebi com meus 6 anos. Muita bagunça na sala, porque no início é aquela vergonha, mas no meio do ano já conheci todo mundo. Eu bagunçava. E um dia minha mãe foi chamada ali naquela escola, que a professora me colocou frente à minha mãe, e eu não estava tendo visão da bagunça que eu estava fazendo. Eu não estava tendo visão daquilo. E a minha mãe, então, foi confrontada com a minha realidade, porque a professora naquela época falou toda a verdade. Minha mãe chamou a minha atenção, me repreendeu, caiu o véu, caiu a cegueira. No outro dia eu sentei na frente, todo envergonhado, porque eu não sabia que eu estava tão ruim assim. Gente, tem muitas pessoas que não sabem que está tão ruim, por isso ainda continuam em alguns lugares que não tem nada de novo, além de rituais. É missa, querido, é missa que você está indo, é missa que você está frequentando, são rituais. Eu não estou dizendo que você... Estou falando mal de missa, mas o que você está frequentando em muitos templos evangélicos são missas evangélicas. Repetições. E eu posso falar isso. Rituais, é isso que eu estou dizendo. Missa é um ritual. A missa católica é um ritual. Segue sempre o mesmo caminho. E é isso que muitos irmãos evangélicos estão fazendo. Estão seguindo rituais. Eu não venho aqui para ser diferente, meu querido. Para ser. Mas também não venho aqui para agradar não, viu? Também não venho aqui para dizer palavra de profecia. Não venho aqui para dizer que você está sendo curado. Eu venho aqui para dizer que a palavra de Deus, ela precisa ser respeitada. Ela é suficiente. Se alguém disser para você que a palavra não é suficiente, essa pessoa está mentindo. Ela é suficiente para salvar, para corrigir, para exortar, para santificar, para educar. Ela é suficiente. Tudo que vier a mais, meu querido, abre os teus ouvidos espirituais. Deus não assina embaixo em nenhum i, nenhuma vírgula que tiver a mais ou a menos na palavra de Deus, na palavra dele. Ele não assina embaixo. Deus não se contradiz. Deus não é humano como nós não, miserável como nós não. Deus é Deus. Jesus está voltando. E o cenário é esse. Mas Rodolfo vai melhorar? Não. Biblicamente está escrito que é assim mesmo. Haverá um resto. Não é essa multidão toda que está por aí cantando e pulando Jesus, não. Não é nada. Não vá por isso, meu querido. A Bíblia deixa bem claro, é um resto. Até entre aqueles que dizem salvo, muitos não conheceram a salvação ainda. Conheceram religião. Conheceram liturgia. Rituais. Mas o Jesus Cristo que morreu na cruz, eu posso dizer. E eu tenho que me vigiar. Mas eu posso dizer, muitos não o conheceram ainda. E não são salvos ainda. Não aceitaram a salvação, não entraram pela porta estreita e não estão no caminho estreito. Pelo fruto conhecereis. Que Deus nos abençoe, meu querido. Não só nos guarde, mas nos dê sabedoria, porque nós estamos nesse espaço de tempo da primeira para a segunda vinda de Cristo. Em que situação desse tempo nós estamos, eu não sei. Mas eu posso dizer que sinais que Jesus deixou estão aí. Só não vê quem não quer. Só não vê quem está acomodado. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Se tem uma coisa que eu, me desculpa dizer, não sou acomodado. Eu gosto de movimento. O Espírito Santo gosta de movimentar a gente. Não se acomodar com nada. Eu podia me acomodar. No primeiro lugar que eu estava, podia me acomodar. Tá bom, acho que eu tô meio fanático mesmo, eu tô meio rebelde mesmo, é melhor me acomodar. Pelo menos vou estar de bem com a multidão, vou estar abraçando todo mundo, vai ser bom. A minha reputação vai ficar uma reputação legal, uma imagem legal, boa. Vou ficar quietinho. Ô esposa, vamos deixar pra lá. Tem nada com isso.
tudo aí, tá tranquilo. Bom, quem tem um encontro pessoal com Deus jamais vai ficar quietinho e acomodado. Ele está sempre em movimento. Está sempre em movimento. Nós sabemos que o Evangelho não nos dá amigo. O Evangelho nos dá inimigo da nossa própria casa, muitas vezes, inimigo do nosso próprio bairro, do nosso trabalho. É isso que a Bíblia diz. O Evangelho, ele causa essa revolução na pessoa, e ela não é igual a essa cultura. E se você, meu querido, quer ficar amigo da cultura, quer agradar todo mundo, você não vai conseguir viver o Evangelho. E não vai reconhecer a segunda vinda de Cristo, porque você vai estar muito distante. Pensa nisso. Porque o que está em jogo aqui não é um dia não é um final de semana no Pay Center, não. O que está em jogo aqui não é uma viagem para um país diferente, não. O que está em jogo aqui não é um presente maravilhoso que você vai ganhar, meu querido. O que está em jogo aqui é a minha e a sua salvação. Evangelho que traz brincadeira e entretenimento te leva para o inferno. Evangelho tem que trazer a poderosa palavra de Deus, constranger. Fazer a gente pensar, meditar, orar em cima disso. Pedir a Deus que fale conosco. Evangelho do fogo é um fogo de palha. Ele cresce, 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 e quando apaga, apaga de vez. Jesus está voltando. Aonde é que nós estamos? Dentro do reino de Deus. De fato. Não essa coisa aí de marketing, que não entra nem no contexto dessa pregação. Você está fora. As coisas que estão na mídia aí, para mim, está fora. O Evangelho não é essa facilidade, não. O Evangelho é difícil. Não é essa coisa bonita, que bonitinho. Olha que lindo, que mensagem, hein? Que mensagem humanista. Olha que palavra positiva de paz que foi dada, gente. Olha que bênção. Eu estava bem perto dessa pessoa. Ah, para, isso aí não é Evangelho. De Cristo, não. É qualquer coisa, mas não é Evangelho. Eu já disse, quando Jesus conversou com um jovem, o jovem foi embora triste. Quando Jesus deu uma doutrina um pouco mais pesada para os discípulos, todos foram embora, com exceção dos 12. É assim. É essa paulada do Evangelho, para despertar. Não é essa coisinha, vem aqui que está tudo bem, que o milagre vai acontecer. Para. Reflita. Você pode até, se quiser, entrar em contato comigo. Entre em contato para a gente orar, para conversar. Mas nós não podemos nos acomodar mais. Talvez o amanhã não existe. Não exista mais. O amanhã, na verdade, não existe. Quem disse? Deus te abençoe, querido. E pensa nisso. Porque Deus está esperando uma resposta concreta de cada um de nós. E precisa ser já. Deus te abençoe em nome de Jesus.